Olá, Cristina. Olá, Ana. Então, esta mulher que habita de forma ficcional este quarto é corrupta ou não? Não, não é corrupta. Ainda que esse tenha sido o ponto de partida. Mas esta não é corrupta, é uma médica que nada de corrupta, pelo contrário. Mas eu acho que ela vai chegar a Portugal e os portugueses querem corrompê-la. Ah, sério? Sim. Mas olha, para estar em Portugal está muito bem instalada, não é? Para estar, porque ela, entretanto, pediu um hotel de luxo e pronto, daí então eu tentei fazer o meu melhor para lhe dar um hotel de luxo. Muito bem. Este quarto parte desta história de uma farmacêutica que vem a Portugal e vai tentar... Ela é cientista, não é? E alguma farmacêutica tenta corrompê-la para, enfim, ficar com os direitos de uma qualquer vacina para uma doença rara. Este foi o ponto de partida para desenvolver este quarto. O meu ponto de partida, olha, foi aquela fotografia. Eu trabalho imenso com fotografia, gosto mesmo muito, e as cores daquela fotografia inspiraram-me a fazer, no fundo, à procura depois nos tecidos da cor e a fazer este quarto. Sim. Porquê? Porque, no fundo, eu quis fazer um quarto que nos levasse um pouco pelas viagens. Índia, chinoiserie, um pouco também este tapete que foi desenhado por mim, com as Caraíbas. Portanto, foi um pouco várias inspirações de várias zonas do mundo, não é? De várias zonas do mundo, para, no fundo, ficar um quarto diferente, jovem, apesar que eu gosto muito, eu sou muito eclética, trabalhar com peças mais clássicas e depois faço uma mistura, olha, nem imagina as misturas que eu faço. Imagino que eu sei qual é a questão. Agora, vamos concentrar um bocadinho nesta cama, que é uma cama de uma dimensão muito generosa, não é? E com uma cabeceira num tecido mais alinhado, não é? E com estes quadrados bem definidos. Esta é uma cama fantástica, tem 2 metros por 1,80 m. É muito alta, exatamente porque este espaço tem o pé direito altíssimo e é muito pequeno e, portanto, temos que subir as peças. Daí eu também ter cómodas em vez de mesas de cabeceira tradicionais. Porque a escala tem que vir toda para cima, A escala vem para cima e, portanto, acompanhou muito bem. O alinhado é porque exatamente para suavizar talvez estas peças clássicas que eu pus aqui. Então tem alinhado aqui, tem alinhado naqueles cadeirões, na cadeira, acaba por suavizar o espaço e dar-lhe assim um ar também mais fresco. Porque este tipo de mobiliário, não é? É muito presente e é muito clássico, é pesado, não é? Noutra decoração nós conhecemos este tipo de mobiliário como são coisas um bocadinho pesadas, são mais antigas. E aqui estão altamente suavizadas pelos brancos da base, seja da base da cama, seja destes cadeirões. Tem mais ou menos, que também é um cadeirão muito clássico, não é? Até porque tem estes vivos aqui. É um mix, não é? No fundo também, assim, são suavizados exatamente pelo tipo de tecidos que utiliza, que muitas vezes os linhos têm essa função, mas também as cores e os padrões. Isto é um icate, este icate com estas cores quentes, no fundo foi dar-lhe aqui vida ao espaço, porque a cor, no fundo, eu tenho aqui, aliás, tenho-a nas fotografias e aqui. E também dá um ar mais jovem, mas a ideia também destes cadeirões e a secretária, lá está, é o hotel, porque este espaço parece muito pequenino, mas não é. Sim. É um espaço, não é pequeno. Ele tem esta proporção estranha de ter um pé direito muito alto e depois ser aqui um retângulo, enfim, que tem uma entrada, uma janela e também não havia muitos recursos de parede para usar e abusar, não é? E depois tenho uma coisa ótima que eu adoro trabalhar, é a luz. A luz natural para mim é fantástica. Ainda voltando aqui a estas cómodas, não é? Aquela é quase ali uma... Elas são completamente diferentes, são o mesmo género, não é? Mas esta tem gavetas e aquela é um armáriozinho de chave até com pés, com os pés mais altos do que esta. E elas têm mais ou menos aquela um bocadinho mais alta, mas eu quis também brincar um bocado com isso, para não ser tudo muito perfeito. Sim. Portanto, haver aqui uma desordem também com um pé alto, não é? Para acentuar, ocupar a verticalidade, não ficar um espaço vazio. Sem dúvida, Ana, sem dúvida, mas depois, como vê, eu pendurei tudo a um nível mais baixo, exatamente também para não puxar demais, não é? O paralelismo, apesar de diferente destas que são assumidas como mesas de cabeceira, não é? Com os candeeiros e os quadros, e depois esta comunicação que há entre os espelhos, não é? Porque ali temos 2 espelhos verticais, paralelos, e depois aqui, e também em talha dourada, não é? Outra comunicação aqui. E o mesmo acontece depois com estes cadeirões que ladeiam a secretária, que também comunicam com as mesas. Portanto, há aqui várias linhas
que coincidentes, não é? Sim, que são tratadas de uma forma equilibrada, apesar de eu gostar das misturas. Portanto, isto foi posto propositadamente. Eu Aqui entro no espaço e eu estou a ver o jardim lá fora. Reflete. E aqui estes dois, exatamente, quando eu estou ali, reflete no jardim ali e aquele acaba por dar mais profundidade à parede. Eu adoro trabalhar com espelhos. Pois, e é muito engraçado porque eles acabam por fazer ligações entre os vários, as várias zonas de decoração. Cristina, muito obrigada por ter apresentado este projeto. Espero que esta senhora farmacêutica, esta personagem, não seja corrompida por pessoas de intenções menos boas. Não, eu já conversei com ela. Instalada, tão bem instalada como está aqui, devia pensar em fazer o bem, não é? Claro, okay. Também, senão não a deixávamos ficar aqui de certeza absoluta. Muito obrigada, vou fazer mais um projeto.